No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama no Brasil. Um levantamento da Fundação do Câncer, com base em dados do Sistema Único de Saúde, revela a queda de 84% no número de mamografias feitas no Brasil durante a pandemia. O cenário causa preocupação, já que o câncer de mama é o que mais atinge as mulheres no mundo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, somente neste ano, são estimados 66.280 novos casos de câncer de mama em mulheres brasileiras. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a Karina Furlan Anselmi, que é ginecologista e mastologia do Centro de Doenças da Mama, no Paraná, de Curitiba, no Paraná. A Clarícia Ramos, que é presidente da União de Apoio no Combate ao Câncer da Mama, a Unicam. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves e a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Karina, Clarícia e você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Eu ia dizer para você que nós íamos falar de uma doença exclusivamente feminina, mas não é também, porque o homem também contrai o câncer da mama, né? É verdade. É muito pouco divulgado ainda, né? Talvez percentualmente é um número bem menor do que as mulheres, mas o homem também corre o risco de contrair câncer de mama. Acho que o homem também tem que ficar atento, né? Não só ao exame de próstata, mas também tem que verificar essa questão também do câncer de mama. Bom dia, Clarina. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Você que fala diretamente de Curitiba, aí no Paraná, né? Eu comecei conversando com o Franklin e a gente sempre comete esse equívoco, né, dizendo que é exclusivamente da mulher, mas os homens obesos podem também contrair câncer de mama, né? Sim, os homens também podem desenvolver câncer de mama, apesar de um número bem inferior às mulheres, né? Então, toda mulher em sua vida tem 15% de chance de ter um câncer de mama, e o homem é 1 a 2%. As chances são baixas, mas elas existem. Karina, a pandemia comprometeu o tratamento das mulheres com câncer de mama. E aí, essa pesquisa que eu apresentei no início do programa é alarmante, né? Como você pensa resolver isso no período pós-pandemia? Como é que resgatar essas mulheres que não conseguiram fazer exame nesse período de isolamento social, para que evite, né, cuide da saúde e faça um exame para diagnosticar de uma maneira precoce a doença, né? Olha, Joel, eu acho que esse Outubro Rosa, esse ano, ele vai ser especial mesmo, né? Porque a gente precisa resgatar essas pacientes. Esses números que você falou no começo do programa são números a nível Brasil. A gente teve uma redução de 70% mesmo na realização de mamografia, uma redução de mais de 50% em biópsias mamárias. Então, a gente vai ter, sim, um atraso aí no diagnóstico, e isso, com certeza, traz prejuízo para as mulheres, porque a gente vai detectar esses tumores, com certeza, no estadio mais avançado, e isso pode diminuir as chances de cura, né? Então, eu acho que a campanha do Outubro Rosa esse ano vai ser fundamental para chamar a atenção das mulheres, e, principalmente, a gente tem que transmitir segurança para essas mulheres, né? Porque o câncer não espera, ele continua a desenvolver, independente da pandemia. Então, tem que ser tomados seus cuidados de higiene, usar a máscara, álcool, lavar as mãos e procurar serviços que ofereçam essa segurança para realizar o exame da mamografia. Clarícia, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Joel, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, doutora Karina, bom dia, Franklin, bom dia a todos que estão presentes aí. Que bom estarmos aqui. Clarícia, esse ano a pandemia comprometeu muito a campanha que vocês realizam. O que foi feito para contornar esse limite do isolamento social? Esse ano foi totalmente muitas ações da internet, né? Ações em YouTube, lives, Instagram, e nós também fizemos uma corrida digital
né, que a gente acabou lançando aí, como algumas outras instituições também, incentivando as pessoas a fazerem exercício físico no seu período em casa e aonde elas estiverem, para que estimulem as atividades físicas que são importantes para a redução do câncer de mama. Qual foi o público que vocês objetivaram nessa campanha desse ano? Que faixa etária? As jovens, as mulheres maduras, as idosas? Assim, nosso objetivo, assim, da UNACAM, mas também eu vejo que é de todas as instituições, é de chegar cada vez mais cedo na comunicação. Então, quanto mais cedo a gente puder comunicar o público jovem, né, para que ele se atente aos exercícios físicos, à boa alimentação, à qualidade de vida, ao estilo de vida saudável, ele vai poder lá na frente colher frutos melhores para a saúde, mas mesmo assim alertando sobre a prevenção, que é realmente o diagnóstico precoce. Então, assim, nosso público é todo o público, mas é mais difícil chegar pela internet na pessoa idosa, porque nem todas têm muito acesso, né? Então, a gente percebe que é só comunicando e se encontrando, porque eles não têm essa... O que a gente fez? A gente, com a corrida, a gente conseguiu levar a informação para a família, né? A família se dedicou a levar a informação para as pessoas. A gente, podendo falar com o público jovem, ele vai levar para a mãe, vai levar para os tios, vai levar para a tia, vai levar, enfim, para a família. Ô, Karina, eu quero te ouvir a respeito daquele exame que é tradicional, que é que a própria mulher pode fazer, né? Que é o exame do toque, que ela faz, se não me engano, na frente do espelho, né? E alguns anos para cá, eu passei a ouvir que esse exame é importante, mas ele deve ser também acompanhado de outros exames. Como fazer isso num período de isolamento social que a gente viveu nos últimos 8 meses? Bom, então, assim, realmente, o autoexame ele é importante, principalmente a gente que vive num Brasil tão desigual, que nem todas têm acesso à mamografia, né? Então, o autoexame ele tem que ser feito uma vez por mês. As mulheres devem começar a realizá-lo a partir dos 25 anos de idade, sempre após o período menstrual, de frente para um espelho, observando a sua mama e procurando sinais de alerta, como afundamento da mama, abaulamento, uma retração do mamilo, uma descamação do mamilo, uma saída de secreção pelo mamilo, né? Mas ele não é único, porque ele detecta o tumor numa fase que a gente já palpa o tumor, a gente já sente o tumor, né? E o nosso objetivo é detectar antes disso. Por isso que a mamografia é tão importante, né? A mamografia, ela detecta o câncer a partir de 1 milímetro, né? Então, a gente tem que estar sempre associando os dois exames. Tentar fazer a mamografia para quem não tem fator de risco após os 40 anos, uma vez ao ano. E quando não puder realmente fazer a mamografia, o autoexame, ele é muito importante também. É importante você também falar sobre os fatores de risco. Esses fatores de risco das mulheres que por volta dos 40, 50 anos, que fatores são esses fatores de risco? O principal é a idade, né? Quanto mais velha a mulher fica, maior o risco de ter um câncer de mama. Esse é o principal fator. E aí a gente pode falar um pouquinho dos fatores que a gente não pode modificar, como, por exemplo, ter alguém na família com câncer de mama, um parente de primeiro grau, como uma mãe ou uma irmã, ou quem tem história na família de câncer de ovário ou câncer de mama bilateral. Esses são os fatores que a gente não pode modificar, porque são fatores familiares. Quando a gente fala de fatores que a gente pode modificar, a gente fala principalmente dos fatores do ambiente em que a gente vive, né? E hoje, sem sombra de dúvida, a obesidade é o fator de maior impacto para aumentar o risco de câncer de mama, né? Indiretamente, quando a gente fala de obesidade, a gente vai estar falando de alimentação e falta de atividade física, né? Além disso, a gente tem também, Joel, os fatores endócrinos, que eles têm um impacto um pouco menor no risco, mas também tem. Então, uso de anticoncepcional por um longo prazo, reposição hormonal por mais de 5 anos, e fatores como mulheres que engravidam após os 30 anos, não amamentam, tudo isso pode aumentar
o risco para desenvolver o câncer de mama. Em relação à recomposição hormonal, é que alguns médicos aconselham, outros não, ela é polêmica ainda, né? Mas ela pode ter consequências na saúde da mulher. Ela pode. Hoje a reposição hormonal ela não é proibida de maneira nenhuma, ela é importante, mas ela não é para todo mundo. Ela tem que ser muito individualizada, né? Então, essa mulher não pode ter fatores de risco, ela não pode ter histórias na família de câncer de mama. Então, toda paciente ela tem que ser avaliada individualmente. O que não pode mesmo é usar a reposição sem aconselhamento médico e por um tempo, assim, indeterminado. Ela é polêmica, né? Ela é polêmica. Uhum. Ô Clarice, eu quero te ouvir. As mulheres que procuram a Unicam, que participam, que são mais o quê? São mulheres da meia-idade? Quando a mulher chega aí já com câncer, o que faz a Unicam, né? A Unicam, ela encaminha essa mulher para o tratamento no SUS, enfim, o trabalho de vocês em relação à mulher que já está com câncer, já está contraindo o câncer, está com câncer avançado. Na verdade, a Unicam, ela capacita voluntários para cuidar de pacientes com câncer. Esses voluntários, eles ficam distribuídos na maior parte em ONGs, dentro de São Paulo e fora de São Paulo. E nós temos parcerias com os hospitais e com alguns médicos também que atendem essas pacientes. As pacientes, quando chegam para nós, principalmente porque a gente alerta sobre o diagnóstico precoce, que é o mais importante a gente falar sobre isso. Então, a gente doa mamografia. Então, essa mamografia, quando a pessoa ela identifica que tem um nódulo, alguma coisa na mama, ela pode fazer essa mamografia gratuitamente, ela pode se inscrever pelo site, e aí a gente adianta o processo do SUS, né? Com a mamografia pronta para passar no médico, então a gente consegue ajudar já no exame de diagnóstico. Ela passa no médico, a gente começa a acompanhar essa paciente por todo o processo, desde onde ela vai no médico da UBS, aí a gente acompanha no hospital, fazendo com que ela tenha todo o processo no hospital, internamente no hospital, que a gente fez algumas parcerias aqui em São Paulo, e esses hospitais atendem essa paciente, e depois dentro da Unicam, ela também tem gratuitamente acompanhamento da psicóloga, das terapeutas familiares, de uma psicóloga, se ela quiser, e também uma médica que faz todo o acompanhamento da pele, quando ela está participando, quando ela passa pela quimio, pela rádio, e existe alguns processos, no processo, ela tem ressecamento, tem alguma queimadura, muitas vezes a unha fica fraca, tem todo um processo aí onde a dermato ela passa com a dermato durante esse período. Essa então, é uma informação importante que você está dando. A Unicam auxilia a mulher portadora de câncer com uma equipe multidisciplinar, uma médica, uma psicóloga, uma dermatologista. Sim. Isso é muito importante. E é bem individual. A gente faz esse atendimento. Muito bem, agora nós vamos ouvir... De apoio mesmo. Ok. Estava cortando um pouco, Clarice, nós precisamos, produção, ver o contato com a Clarice, mas agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: 1 em cada 6 crianças vive em pobreza extrema. Alexandre Soares, direto de Nova York, traz as informações. Vivia na pobreza extrema antes da pandemia de Covid-19. O número deve subir significativamente, de acordo com a nova análise do Banco Mundial e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. 2/3 das crianças que vivem com menos de $1,90 por dia, a medida internacional de extrema pobreza, estão na África subsaariana. 1/5 destes meninos e meninas vive no sul da Ásia. A análise mostra que o número de crianças vivendo em extrema pobreza diminuiu moderadamente em 29 milhões entre 2013 e 2017. O UNICEF e o Banco Mundial afirmam, no entanto, que o progresso é lento, desigualmente distribuído e está em risco devido ao impacto económico da crise de saúde.
Embora as crianças representem apenas 1/3 da população global, cerca de metade das pessoas em situação de extrema pobreza são crianças. Elas têm 2 vezes mais probabilidade de ser extremamente pobres do que os adultos. O problema é mais prevalente em países frágeis e afetados por conflitos, onde mais de 40% dos menores de idade vivem em famílias extremamente pobres, em comparação com quase 15% em outros países. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama no Brasil, com a médica Karina Furlan Anselmi e a presidente da União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama, a Clarísia Ramos. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. Frank Valverde. Sim, Joia, nós temos também um novo canal de contato com todos e todos que nos seguem e que nos ouvem aqui nos programas da Brasil Atual. É o nosso WhatsApp, nós estamos com um novo número. Através desse número, vocês podem entrar em contato fazendo perguntas para nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, sugerindo pautas. Anotem o número, prefixo 11 988512317. Vou repetir, prefixo 11 988512317. Anote esse número, faça suas questões, suas críticas, sugestões para nós aqui do Observatório do Terceiro Setor. Joel, eu queria levantar uma questão que eu acho muito importante. Sempre que se fala do câncer de mama, do outubro rosa, vem à mente, nos casos mais graves, a mulher passa por uma mastectomia, né, que é a retirada da mama. E isso impacta não só na questão da saúde física da mulher, mas também na questão da saúde psicológica, na saúde psíquica dessa mulher que sofre esse tipo de intervenção cirúrgica. E uma forma de tentar, digamos, amenizar um pouco esse impacto é a reconstrução da mama. E eu gostaria que tanto a Karina como a Clarísia falassem um pouco sobre essa reconstrução mamária. O quanto que ela é importante na vida dessa mulher que passa pela mastectomia. Karina. Olha, perfeito, um assunto muito, muito importante mesmo, né? A reconstrução mamária, ela é fundamental para a autoestima dessa mulher. Hoje em dia, cada vez mais a gente opera realizando junto a reconstrução mamária. O que é a reconstrução mamária? É a aplicação de técnicas de cirurgia plástica junto às nossas técnicas de cirurgia oncológica, claro, sempre priorizando a cirurgia oncológica. De preferência, a gente gosta de realizar já a reconstrução mamária no momento que a gente já está tratando o câncer, né? E mais uma vez, por que é tão importante esse diagnóstico precoce? Porque quanto menor o tumor, melhores são os resultados com a reconstrução mamária. E uma coisa importante é que o SUS hoje, ele já oferece a reconstrução mamária para as mulheres. Nem sempre elas conseguem fazer no momento imediato, mas elas podem, no segundo tempo, estar reconstruindo a mama. Aqui em Curitiba, a gente tem no serviço do Hospital de Clínicas, no Erasto Gettner, já as equipes de cirurgia plástica que participam junto com a cirurgia oncológica, e no nosso Centro de Doenças da Mama, todas as pacientes realizam a reconstrução mamária imediatamente, durante o tratamento. Ô Clarice, queremos ouvir você a respeito disso. Você, na sua equipe multidisciplinar na UNACAM, tem uma psicóloga, né, para trabalhar a autoestima da mulher quando ela realiza esse tipo de operação. Como a doutora falou, ela foi bem clara nesse sentido, porque o que ajuda é na autoestima da mulher. E a reconstrução, o que a gente vê bastante aqui, a gente tenta colocar dentro das leis, né, porque existe a lei dos 60 dias, para que esse tratamento e a reconstrução aconteça depois da cirurgia. E a gente percebe que tem um pouco de atraso hoje no SUS, mas a gente tem conseguido realizar isso com bastante urgência, assim, tem acontecido até essa reconstrução, se ela não ficar
a paciente passa novamente pelo médico, ela faz essa reconstrução, porque existe doutora, tem a diferença de um seio e de outro, às vezes, né, quando faz a reconstrução, acaba precisando igualar para poder deixá-la adequada, e até por conta da autoestima também, né. Ô, Clarícia, você deu uma informação que eu quero que você ressalte novamente. Existe na legislação uma lei que obriga a mulher, depois que ela removeu a mama, ser operada em 60 dias para reconstituir a sua mama. É isso que você falou? Não, na verdade é assim, existe a lei dos 30 dias, que é para que ela tenha diagnóstico em 30 dias, porque o diagnóstico muitas vezes demora para ser feito. Após esses 30 dias, a primeira lei foi dos 60 dias, onde ela deveria fazer o tratamento e também a reconstrução em 60 dias, tá? Só que o que acontecia? Ela era diagnosticada tardia, como a doutora mesmo falou, o diagnóstico tardio faz com que a mama tenha o tratamento seja mais agressivo, tem que se fazer um outro tipo de cirurgia. Então, a gente também foi atrás da lei dos 30 dias, onde ela tem que ser diagnosticada a partir do momento que ela encontrou algum nódulo, todo o processo dos exames de diagnóstico teria que ser feito em 30 dias, para não atrasar esse diagnóstico, para que ela não tenha um diagnóstico tardio e tenha que fazer um tratamento mais agressivo. Muito bem. Depois é que vem a... Isso é importante. E é cumprido? Essa lei é cumprida? Sobretudo para as mulheres da população de baixa renda? Então, aqui em São Paulo, principalmente com a questão da pandemia, acabou atrasando muita coisa, como bem a doutora disse, né? Também não é só, acho que no país inteiro. Acabou atrasando esse diagnóstico de 30 dias, porque as pacientes também estavam com receio de ir ao hospital, que a gente falava muito no primeiro semestre, para que ela não deixe essa situação acontecer, para que ela vá fazer os seus exames, para que ela vá prevenir álcool e com máscara, se preocupar na higienização de tudo que ela está vivendo ali no hospital. Como também a gente percebeu que alguns hospitais, por estar atendendo Covid, também não estavam recebendo os pacientes. E também existia um movimento de todas as ONGs de colocar isso em questão para que os hospitais abrissem de novo esse atendimento, porque o câncer não pode esperar, né? O câncer também é uma doença que tem que dar continuidade, não podia só por conta da pandemia, a gente esperar que a pandemia acontecesse e depois viesse o câncer. Não, o câncer não pode esperar, o diagnóstico tem que ser imediato, né? O tratamento então, tem que ser rápido, atrasa, né? Sim. Tem que ser rápido, e atrasa sim. Eu queria, Clarice, agora ouvir a Karina. Karina, você enfatizou nas respostas a importância da qualidade de vida da mulher. Nós podemos chegar à conclusão que a mulher mais atingida no nosso país é a mulher da população de baixa renda? Olha, na verdade, se a gente for falar da distribuição do câncer de mama no Brasil, ele fica bem diferente, sabe? Aqui na região sul e sudeste é onde a gente tem os maiores índices de câncer de mama quando compara-se com o norte e nordeste, né? E por que isso? O que a gente vê, assim, é que a mulher da região sul e sudeste é uma mulher que ela acaba estudando mais, né? Tem oportunidades maiores do que as mulheres do norte e sudeste, então elas deixam para engravidar mais tarde, elas trabalham, elas então engravidam tardiamente, ou até nem engravidam, não amamentam, têm uma qualidade de vida mais estressante, se alimentam de uma maneira pior. Então, talvez isso seja um dos fatores que a gente tenha um maior número aqui no Sul. Para você ter uma ideia, a gente espera um câncer de mama para cada 7 mulheres na região Sul e Sudeste, e na região Norte e Nordeste, um caso para cada 15 mulheres. A gravidez tardia é um fator de risco grande para o câncer de mama?
Ela é um fator de risco, mas não grande, ela não tem um impacto. Na verdade, o câncer de mama, você tem uma série de fatores, né? Ele não vai desenvolver por causa de um fator, porque a mulher engravidou mais tarde, mas é uma série de fatores, né? Você falou, né? O hereditário, a qualidade de vida, gravidez tardia, mas... consumo de bebida alcoólica, falta de atividade física... Tabagismo também é um fator importante. Um fator de menor impacto, mas importante também. Muito bem. E nesse cenário, você falou que aí no Sul, comparando ao Norte e Nordeste, tem um número expressivo de mulheres aí no Sul. A gente sabe que Paraná, Rio Grande do Sul, tem origem, né, em alguns países europeus. O DNA também é um fator importante? É super importante, né? A gente chama de tumores hereditários, né? Mas a gente não tem maior número aqui no Sul ou no Norte, por ser aqui nós mais de descendência europeia, né? Na verdade, a gente não consegue ver isso. A gente vê isso em judeus askenazi. Esses sim têm um risco maior de transmitir o câncer de mama hereditário. Você sabe, eu estava falando no início do programa, logo na primeira parte, 66.200 e poucas mulheres morreram, né, de câncer de mama. Não, 66 mil são diagnosticadas. Diagnosticadas. E nós temos, em média, 17 mil mortes. 17 mil mortes, né? Mesmo assim é um número expressivo, né? Muito. Uhum. O que fazer para combater, para esclarecer a mulher e evitar essas mortes de 17 mil mulheres por ano aqui no nosso país? De novo, a gente batendo sempre, né, na mesma tecla, o diagnóstico precoce. A mamografia, se realizada sempre após os 40 anos, anualmente, e já tem inúmeros estudos comprovando uma redução em 30% até 40% da mortalidade. É um número razoável. Clarícia, esse é um dos objetivos da UNACAN, né, diminuir o número de mortes de mulheres no Brasil por contraírem pelo câncer de mama. Vocês, nesse ano, tiveram uma campanha comprometida, mas nos anos anteriores, e até antevendo 2022, desculpe, de 2021, o que vocês pretendem fazer para diminuir o número de mortes de mulheres aqui no Brasil em relação ao câncer de mama? Então, na verdade, o que a gente faz é educar cada vez mais as pessoas, chegar mais cedo, levar informação. Agora a gente está com o objetivo de também falar muito com aquele público mais jovem, né? Falar muito com quem está entrando na faculdade, quem está dentro de uma escola, levar essa informação mais jovem, porque quanto mais a gente falar sobre o assunto para esse público, ele vai se preparar mais cedo para estar fazendo o seu diagnóstico, né? Ele tem que se preocupar com a alimentação, tem que se preocupar com o exercício físico. A gente tem falado muito do exercício físico. Então, se a gente conseguir plantar essa semente, essa informação, pulverizar em vários e diversos locais diferentes, para levar informação, as pessoas multiplicam entre elas, né? Aquela criança, aquele adolescente vai falar dentro da casa, vai perguntar para a mãe. Esse ano a gente teve uma campanha muito bonita, que foi feita nacional, ela, né? As 3 perguntinhas importantes. Pergunta para ela, pergunta para quem você ama, se a pessoa conhece suas mamas, se a pessoa sabe o diagnóstico precoce, se a pessoa tem feito os exames anuais. Então, assim, pergunta para quem você ama, pergunta para ela. A gente tem feito essa com todas as ONGs, a federação, para a gente poder falar cada vez mais sobre o assunto dentro de casa mesmo, né? Você tem destacado a importância de sensibilizar a família. Em relação ao homem, não há campanha especificamente para o homem, para o companheiro da mulher que está ali ao lado. No ano retrasado, eu entrevistei aqui uma profissional que falou do comprometimento das relações afetivas quando a mulher contrai o câncer de mama, né? O câncer de uma maneira geral, mas especificamente o câncer de mama. Vocês já pensaram em sensibilizar o homem a respeito da importância da prevenção
Então, esse ano a gente está falando muito com elas e por elas, né? Delas e estar por elas e com elas no tratamento também. Mas ele também precisa entender que ele pode ter o diagnóstico, ele tem, dependendo do parceiro, a parceira tem a mãe, a tia, a irmã, ele tem mulheres na vida dele, para que eles tenham que cuidar, né, também de informar. É muito importante que ele se integre ao assunto, né? A gente até teve a gente tem um paciente homem, né, o Guilherme, que fala sobre esse assunto, da importância dos homens também se cuidarem e cuidarem dessas mulheres, né? Também passarem informação para as mulheres, porque na própria relação, o homem pode diagnosticar, né, quando ele está no toque, né, no toque no seio, ele pode identificar. Então, existe um cuidado que tem que ser trabalhado, a família, envolver, porque muitos também abandonam suas mulheres, e a gente fala muito sobre isso, com elas e por elas, né? A gente tem que estar ao lado delas no momento do tratamento. Eu queria ouvir a Karina sobre isso, da importância do homem, né? Não só pelo se precaver, né? Alguns tipos de homens, como os obesos, né? Podem pegar essa doença, mas também como parceiro, né? O papel dele no momento que a mulher está fazendo um tratamento de câncer. Olha, o que a Clarice falou é muito verdadeiro. A gente vê muitos casais, muitos homens abandonando a mulher durante o tratamento e no pós-tratamento, sabe? Pelo um preconceito, né? O medo da mulher ficar mutilada. Além disso, as mulheres no pós-tratamento, muitas delas sofrem alguns efeitos colaterais, né? Como diminuição de libido. Então, eles têm uma dificuldade em aceitar e compreender isso. Então, muito importante mesmo a realização de um trabalho com um psicólogo que explique, né, que a mulher vai ter que passar por isso, mas que dá para viver, dá para conviver sim, sem nenhum problema com esses efeitos colaterais, e que isso vai passar, né, muito provavelmente. Então, tem que tentar conscientizar, sim, o lado masculino. Karina, as políticas públicas do país em relação ao câncer de mama são eficazes? Olha, você sabe que a gente tem aparelhos de mamografia mais do que o necessário pelo número de mulheres, só que o que a gente não tem é a distribuição adequada desses aparelhos. Tá? Então, a gente tem muitos aparelhos concentrados em certas regiões e nenhum em determinadas regiões. Então, o que a gente precisa mesmo, e eu acho que existe sim um trabalho hoje da Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia, para melhorar essa distribuição e também formação de profissionais capacitados, né, que possam ir nessas cidades lá do interior para realizar a mamografia, mas aí a gente impacta num problema. A gente chega, faz o exame, mas a gente depois não consegue a biópsia, não consegue seguir esse tratamento, sabe? Então, a gente precisa trabalhar nisso. É um grande gargalo no país isso. Lamentável. Então, faltam laboratórios nesses centros, nesses locais, nessas regiões, né? Onde, na verdade, onde a população de baixa renda vive, né? Os médicos cubanos, na época, começaram um trabalho, mas foi interrompido. E nada foi colocado, né? Para substituir esse trabalho? Puxa, eu desconheço, sabe, Joel? Eu não tive nenhum contato sobre isso, pelo menos aqui na nossa região. Eu não sei se a Clarice tem alguma coisa de São Paulo. Muito bem, antes de ouvir a Clarice, agora eu quero saber dos destaques do site do Observatório Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Olá, Isabela, bom dia, seja bem-vinda. Quais são as suas informações? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, as convidadas e ouvintes. Hoje eu vou trazer as 3 notícias mais acessadas no nosso portal nessa semana. Bom, a primeira delas é sobre a fome no Brasil. Até o fim de 2020, cerca de 15 milhões de pessoas devem passar fome no Brasil, de acordo com a ONG ActionAid. Com isso, a instituição aponta que o retorno para o mapa da fome deixa de ser uma ameaça para se tornar uma realidade.
Outra notícia é de que a Fundação TID Setúbal lançou no seu canal do YouTube a série Despolarize. Com 4 episódios, a série conta com a participação de especialistas que debatem sobre como a polarização surge, qual é o melhor caminho para a diversidade e a democracia. Para encerrar, nós temos a notícia de que a Ação da Cidadania lançou o clipe Quem Tem Fome Tem Pressa, para a campanha Natal Sem Fome 2020. A música foi composta por Shindy de Pilares, Gilson Bernini, Emicida e Mosquito e contou com a participação de 28 artistas da música brasileira. Para quem quiser conferir o clipe completo, ele está no nosso IGTV do Instagram. Essas são as notícias da semana e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Obrigada. Franklin, nós estamos ameaçados a entrar no mapa da fome. Incrível, 15 né? milhões de pessoas. Eu acho que a pandemia veio até agravar essa situação, né? Nós já estávamos com um problema, com a pandemia a situação foi agravada ainda. Agora, é um absurdo um país como o Brasil, que investe tanto no agronegócio, você ter essa notícia de que estamos, né, numa situação muito ruim dentro do mapa da fome. Além dessa questão, já eu queria aproveitar o momento e falar um pouco de uma campanha que nós do Observatório Terceiro Setor estamos fazendo, que é a campanha Observatório em Movimento, que essa com certeza é uma questão que também será tratada dentro da nossa campanha. O Observatório em Movimento é uma iniciativa que tem por objetivo principal apresentar informações, dicas, sugestões de uma série de especialistas dos mais variados setores do conhecimento para como que nós vamos fazer agora, nesse momento que a gente começa a viver a chamada pós-pandemia, né? Apesar da doença não ter sido ainda controlada e debelada totalmente, né? De forma alguma ainda está presente no nosso dia a dia, mas a gente já precisa começar a pensar como que nós vamos viver nesse momento chamado pós-pandemia. E eu convido a todos e a todas a acompanhar esses conteúdos dentro do Observatório em Movimento pelo nosso site, www.observatório3setor.org.br. E além do nosso site, também nós temos as nossas redes sociais. No Facebook/Observatório 3 Setor, no Insta, @Observatório 3 Setor, YouTube, no youtube.com/Observatório 3 Setor. E além disso, nós temos um canal aberto para todos e todas conversar conosco, trazendo sugestões, críticas, enfim, dando a sua opinião, que é pelo WhatsApp, prefixo 11, e o nosso número do nosso novo WhatsApp é 988512317. Repito, 988512317, prefixo 11. Todos e todas estão convidados a participarem das nossas redes e do WhatsApp, Joel. Clarice, o que você acha que é necessário para melhorar a campanha da UNACAM para o próximo ano? Nós tivemos um impacto, a pandemia impactou todo mundo, não só a nível pessoal, as organizações, sobretudo as organizações do terceiro setor. E esse trabalho que vocês realizam anualmente, o que deve ser mudado nisso, aprimorado, para atingir o maior número de pessoas no ano que vem, na próxima campanha? Na verdade, o movimento, não só da UNACAM, mas de todas as instituições que se envolvam com essa questão do câncer de mama e da saúde da mulher, do homem também durante o ano, esse movimento está cada vez maior. Eu acho que está em grande ascensão, ele não precisa melhorar. Eu acho que a gente já está fazendo um papel bem presente da forma que a gente tenta chegar juntas, né? A união a força de todas essas instituições que se envolvem com o tema é muito grande. E essa união desses atores é que faz com que a população cada vez mais se sinta acariciada e preparada em receber essa informação. O que a gente tem que tomar cuidado é com as fake news, com essas coisas que acontecem aí, que se espalham muito rápido, atrapalhando um pouco o trabalho que a gente faz. Mas a questão da melhoria, eu acho que tem até tido uma preocupação, já não mais tão presente só no Outubro Rosa, mas em todos os meses, de levar
consciente, né? O nosso papel é de informar, de dar os cursos. A gente dá o curso o ano inteiro, então a gente tem um curso de saúde mamária no primeiro semestre. No segundo semestre a gente fala integrativa, levando mais informação sobre a saúde, né, e as práticas integrativas. A gente está entrando com a gestão da saúde, do sistema de saúde, é um outro tema que a gente está trazendo para o ano que vem, onde as pessoas vão entender melhor como é o sistema, aonde elas têm que procurar e como elas têm que procurar. Então, assim, o curso é gratuito. Eu convido o Joel ano Muito que vem, bem, a esse partir convite de que você está dezembro, a gente já... fazendo, cortou um pouquinho o que você estava falando, esse convite que você está fazendo, me dá o endereço da Unacamp, a mulher que está nos ouvindo e está interessada, tem algum parente ou alguma amiga que está com problema, ou imagina-se que esteja com problema, porque no primeiro exame de toque que ela fez, ela sentiu alguma coisa, o que ela deve fazer para buscar esses cursos da Unacamp? A gente está no site, tem a unacam.com.br, Unacam com 2 Cs, AM. Dentro do Instagram, a gente tem que colocar coisa no Instagram e no Facebook, ela também pode nos acompanhar, ela fica sabendo, e tem o telefone da ONG no 3889-7676. Pode É repetir. importante, 3889-7676. 3889-7676, você que está nos ouvindo e tem uma amiga que precisa de alguma informação a respeito do câncer de mama ou já foi diagnosticada e precisa de mais informações, procure a Unacamp. Agora eu quero ouvir a Karina. Karina, para disseminar essa informação para as mulheres da população de baixa renda, como é vencer esse desafio da comunicação? Você, como médica, já recebeu no teu consultório, no próprio centro, já fez vários diagnósticos, muitos diagnósticos a respeito do câncer de mama. Como deve ser feita essa comunicação para a mulher comum, a cidadã comum, que normalmente não tem acesso a revista, não tem acesso às informações a respeito do câncer de mama? É difícil, né? Porque a gente não consegue hoje ter essa comunicação via mídia social, televisão, não chega em todo mundo, né? Então, eu acho que isso vai depender de cada região, de cada cidade, né? De cada unidade de saúde, tentar chegar nessas famílias, chegar nessas mulheres, para poder informar da importância do autoexame, da importância da mamografia. Eu acho que isso pode vir através das escolas, de campanhas na comunidade, né? É um trabalho bem difícil mesmo. Eu queria que você falasse também da importância do diagnóstico precoce para a cura do câncer de mama. Olha, o diagnóstico precoce é muito importante, porque quando a gente detecta lesões pequenas, não palpáveis, o câncer de mama, as chances de cura são de 90%. 90% até mais do que isso. Então, é muito importante. Além disso, quando a gente faz esse diagnóstico precoce, a gente tem tratamentos muito menos invasivos, cirurgias menores, né? Chances de reconstrução mamária, como a gente já falou. Às vezes, até consegue poupar essa paciente, dependendo do tipo do câncer, de uma quimioterapia. Cirurgias com menor impacto na autoestima, com melhor aspecto estético para a paciente, tudo isso tem um impacto muito importante na vida da paciente, é muito importante. Vocês ressaltaram durante a entrevista no programa de hoje que o fator psicológico é fundamental, a autoestima da mulher. Como a mulher pode se autovalorizar num momento como esse? Quando ela chega no teu consultório e você vai diagnosticar, o que é preciso para a mulher se fortalecer? Porque a gente tem vários tipos do câncer. Aquele câncer que como você acabou de falar, é o precoce, o diagnóstico precoce. Tem aquele que está numa segunda fase, já que merece alguma intervenção, talvez até uma operação, né, para retirada. E o terceiro que já está numa fase já crítica, que precisa de quimioterapia. Eu gostaria que você enumerasse essas fases, importante, para que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, tenha uma dimensão do que é o câncer de mama. Primeiro eu vou falar, como você falou, o que ela precisa para se sentir fortalecida.
O câncer de mama hoje ele envolve um tratamento multidisciplinar, não só o médico que vai operar, né? A gente precisa de um bom radiologista, de um bom oncologista clínico, o radioterapeuta, e além disso, especialidades como o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo, né? Todos esses têm que estar acolhendo essa mulher nesse momento, né? E, claro, a família, né? Sem sombra de dúvida. Isso acho que fortalece bastante a mulher. E a tua segunda pergunta, que é sobre os tratamentos, eles hoje são muito, muito individualizados para aquela mulher e aquele câncer, né? Porque existe aquele que você não vai precisar fazer quimioterapia, existe aquele que você vai ter que fazer quimioterapia, cirurgia, radioterapia, existem hoje drogas novas, como drogas-alvos que atingem só o tumor, existe, começando a chegar aqui no Brasil, imunoterapia. Então, são diversos tratamentos, sabe? Não é uma receita de bolo, né? Como se dizia antigamente. Mas no caso da mulher, a preocupação dela também com a sua vaidade. E ela chega no consultório e fala, bom, a quimioterapia, vai cair o cabelo. Aí se começa um longo processo, até de negação da doença, para que não mexa com o visual dela, porque ela interage na sociedade. Como é que um médico trabalha essa questão? Olha, você sabe que às vezes as pacientes ficam mais preocupadas com a perda do cabelo do que com o próprio diagnóstico do câncer. Então, assim, a vaidade é muito importante, a autoestima da mulher é muito, muito importante. Então, a gente tem que conversar, explicar que isso vai acontecer, mas que vai passar. O cabelo vai crescer novamente, em um ano já vai estar voltando esse cabelo ao normal. E hoje a gente tem muitas campanhas de prótese capilar, peruca, lenço. A gente viu uma mobilização grande da população para essas mulheres, para ajudar a melhorar essa imagem desse momento tão difícil do tratamento. Ô, Clarícia, existem organizações da sociedade civil até que distribuem, né, perucas para as mulheres, não comprometerem ainda mais a sua autoestima. Tem muita organização aqui em São Paulo que trabalha. Nós doamos perucas, vocês trabalham nós recebemos com isso também, muitos leitos, a gente prepara kits para entregar em pacientes que estão fazendo quimioterapia dentro do hospital, então elas recebem das próprias enfermeiras, a gente manda entregar no hospital e elas recebem. As perucas, a gente tem algumas, mas também como a rede é grande, quando alguém precisa, a gente não tem, a gente passa uma para outra. Na verdade, nós somos uma família que né, em locais diferentes. Quando a doutora falou chegar próximo realmente a essas famílias, a essas pacientes, a essas pessoas que não chegam a informação, a rede, ela atende muito, as equipes estão próximas à UBS, então a gente tem pessoas que estão em Itaquera, em São Mateus, na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste, no ABC, em Mauá. Então, o nosso grupo é bem grande e acaba capilarizando por São Paulo para levar informação a essas mulheres. E, então, quando a gente se preocupa em trabalhar em união, né, a união de todas nós para atender essa mulher que está chegando e que está precisando de apoio e que precisa também receber informação. Então, a gente vai até essas comunidades para levar informação. É um papel também importante do voluntariado. Um dos alicerces do trabalho de vocês é o voluntariado. Como foi contornar essa pandemia, Sim. conseguir pessoas que contribuíssem para o trabalho de vocês? Então, na verdade, a gente começou a falar muito pelo WhatsApp com essas pessoas, porque a gente entra no WhatsApp e bate um papo, marca o Zoom e bate um papo com as pacientes, com as voluntárias entre elas. O próprio curso da UNACAM foi um meio delas fugirem do tema pandemia e entrarem num outro tema que elas precisavam
precisariam ter de informação. Então, a gente conseguiu trazê-las para esse mundo de conhecimento, de uma relação diferente da paciente ou da voluntária com a nossa instituição. Então, Isso foi bem é muito importante. a gente tirou do mundo da pandemia, né, para falar sobre esse tema, que também é importante falar. Como é que vocês pretendem atingir ou atingem as mulheres que estão fora das redes sociais, que não estão conectadas na internet? Estão conectadas. Então, os grupos de apoio, que não é de risco, porque nós temos o grupo de apoio que é de risco, né? Que não pode sair para falar. Essas meninas que não são de risco têm ido até as ruas, têm levado informação nas comunidades com distanciamento, para não também preocupando-se em fazer essa informação. Tem algumas ONGs que têm aberto suas portas com distanciamento para poucas pessoas, para também receber poucas pessoas, porque a maioria das pacientes são as voluntárias que são pacientes, também são de risco, e realmente a gente ficou numa questão muito delicada aí com a questão da pandemia, né? Comprometeu um pouco o trabalho que vocês realizam. Eu estou com 5 minutos do fechamento do programa. Eu posso começar com você, com Clarice. As suas considerações finais. Eu quero um registro final. O que mais importante você quer deixar registrado aqui agora, a respeito da campanha que vocês realizaram, da conscientização das mulheres, do desafio que vocês têm diário para chegar nessas mulheres e explicar a importância do diagnóstico precoce em relação ao câncer de mama? A gente tem uma frase que a gente fala muito, que é: quem procura acha, e quem acha cura. A minha mãe quem acha cura. Quem acha cura. No câncer de mama, você tem 95% de chance de cura quando você é diagnosticada precocemente. E a minha mãe sempre utilizou, minha mãe foi a fundadora, e ela sempre usou essa frase, e a gente leva como lema da instituição esse legado deixado por ela. Então, se cuidem, se amem, procurem se conhecer seu corpo, para que você seja diagnosticada precocemente e possa ter a cura deste câncer que você encontrar no câncer de mama. E fique com elas e por elas sempre, né? Estejam ao lado delas. É importante, o amor faz com que a gente transborde nessa hora a união de saber estar ao lado de quem você ama. Franklin Valverde, quem procura acha e quem acha cura. É verdade. Sabe que ouvindo a Karina e a Clarice, uma palavra me vem à mente, assim, como síntese desse belo programa que nós fizemos hoje, Joel, que é prevenção. Com a prevenção, com o tratamento precoce, e mais que o tratamento, o diagnóstico precoce, a gente vai enfrentar, vai procurar, vai achar a cura para o câncer de mama, e não só o câncer de mama. Eu acho que essa é uma grande dica para todos e quaisquer problemas de saúde do ser humano. Muito bem. Karina, suas conclusões finais. O que mais importante, o seu registro final no nosso programa a respeito do assunto que você domina já há alguns anos como médica. Esse foi um ano diferente, então eu quero pedir que as mulheres percam o medo, que elas peguem uma máscara, se cuidem, agendem seus exames de mamografia, não deixe de realizar o exame, é rápido, mantenha o distanciamento social na clínica, e isso vai trazer um benefício muito importante. Como, né, já foi falado aqui, o diagnóstico precoce é fundamental na cura. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Karina Furlan Anselmi, ginecologista e mastologista do Centro de Doenças de Mama de Curitiba, no Paraná. De Clarícia Ramos, presidente da União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama, a UNACAM. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade.
E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Obrigada. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.